Olá, eu sou Franciele e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de Gente e Cultura do Cicobi Transcred. Hoje o tema é daqueles que nos enche de orgulho, né? É um tema que nós conquistamos o selo GPTW e é um reconhecimento que mostra que somos, de fato, uma excelente empresa para se trabalhar. E eu tô com uma bancada aqui muito legal, eu tô com ela que é consultora, que ela é mentora, ela é da área de gestão de pessoas, Juliana Brunetto. Seja muito bem-vinda. Oi, Fran. Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu agradeço imensamente, né, a Cicobi Transcred pelo convite e a oportunidade de estar aqui nessa mesa, né, de tanto peso e referência para essa conversa, para esse bate-papo. Muito obrigada. Seja bem-vinda, Julie. Estou com ele também, que é nosso gerente de agência lá de Erechim, Fábio Alex Marinel. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, Fran. Obrigado, Julie. Cris, um prazer estar aqui. Faço minhas palavras da Júlia, uma bancada de peso, então agradeço muito a oportunidade. Legal. Seja muito bem-vinda, estou com ela, que também é a nossa diretora administrativa, Cristiane Machado. Cris, seja muito bem-vinda aqui ao nosso primeiro podcast, né, Cris? Primeiro, e eu estou muito feliz, assim, de estar aqui com vocês. A Júlia, que eu admiro muito, né? O Fábio também, um profissional, assim, admirável, nosso parceiro aí do dia a dia. Fran, você também, né? Nossa parceira aí de gente e cultura. A gente tem construído muitas coisas bacanas junto. Então, assim, eu estou muito feliz de estar iniciando esse podcast aqui e com vocês aqui. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana e eu estou muito, muito feliz. E para nós iniciar aqui, então, nós vamos falar de um tema muito bacana, como eu falei, que é a GPTW, né? E esse ano eu acho que ele veio muito como um presente para nós na cooperativa. Então, a gente completou os 25 anos de cooperativa e com ele veio o selo, né? É uma forma de reconhecimento, né? Uma confirmação das ações e tudo que a gente fez e traçou nesses anos de cooperativa. Julie, você acredita que nesse questionário aí, a equipe, nós tínhamos um engajamento de 89% da equipe, né? Então, isso prova que nós também temos uma equipe engajada e também comprometida, né, Julie? Com certeza, né? Obter essa certificação, que eu digo esse selo, é receber uma chancela dos colaboradores de que vocês estão no caminho certo. Então, no decorrer de muitos anos, a cooperativa veio sim fazendo muitas ações, trabalhando. É porque eu sempre digo que para a gente poder mostrar na vitrine aquilo que a gente tem de bom e de melhor, primeiro precisa ser feito um trabalho dentro de casa. E aí esse reconhecimento mostra de fato que vocês fizeram as lições que precisavam ser feitas até o momento e que isso é reconhecido pelos colaboradores, né? Não é algo externo simplesmente que está falando, porque a pesquisa é feita com os colaboradores. Então foram eles que falaram e demonstraram o quanto essa empresa ela é especial para se trabalhar. Legal. E na sua visão, Julie, assim, o que tu vê, né? O que significa, especialmente para nós, enquanto Cicobi Transcred, esse reconhecimento e essa conquista enquanto GPTW? Uhum. É uma conquista que eu diria que coloca vocês em outro patamar. Com certeza, alguém que busca um lugar para trabalhar e que tem um conhecimento não só sobre o quanto a empresa vai pagar, o quanto ela vai fornecer de benefícios, mas também o quanto ela pode ser uma empresa promotora de um bom espaço para as pessoas viverem, né, e se sentirem bem, elas olham para esse selo, olham para essa certificação. Então, se a cooperativa quer sim tanto ter os melhores profissionais para trabalhar com ela, quanto para manter aqueles que já estão, poder cuidar disso é um ponto muito importante, né? Como eu disse antes, receber esse reconhecimento, né, da GPTW, que é uma empresa, né, fidedigna, tão credenciada, que utiliza parâmetros tão éticos para poder fazer a pesquisa e ter né, esse resultado, é algo bem importante, né? Então, acredito que sim, a partir de agora também tem outros desafios, que eu costumo dizer, né, que a gente recebe o selo, mas agora tem que manter o selo também. E aí isso faz parte da cooperativa como um todo, da liderança, dos colaboradores, dessa jornada daqui para frente. Mas é sim algo para vocês se orgulharem e que merece ser muito valorizado, porque é o esforço da liderança, da alta liderança, né, de uma área de gestão de pessoas estratégica que pensa assim nas pessoas, que pensa em reforçar essa cultura para que esse ambiente continue sendo um excelente lugar para trabalhar.
Legal, Julie, obrigada. Cris, e você, né, que vive de perto essa construção dessa cultura, né, que a gente fala, que a gente mostra essa diferença no dia a dia, essa liderança mais próxima, essa liderança mais humanizada, especialmente na alta gestão, né, a gente ter essa proximidade aí com essa liderança, isso nos permite ter um valor muito interessante, assim, para cada indivíduo que vive com nós e convive e sente isso no dia a dia, né, Cris? O que você entende por isso? Fran, isso é muito natural no nosso dia a dia, sabe? Essa proximidade que a gente tem na equipe. Eu lembro de um fato, assim, de algo que acontece no dia a dia. Quando eu chego na cooperativa, geralmente a primeira pessoa que eu vejo é a dele, a nossa colega da limpeza. E ela é uma pessoa que eu tive a oportunidade também, né, de conhecer melhor. E foi a partir dali que eu consegui olhar ela de uma nova forma, né? Admirar ela de um jeito diferente, sabe? Com um respeito diferente também, por essa proximidade. Então, assim, ó, não tem níveis, não tem cargo. A gente vê que essa proximidade que a gente tem com a equipe, ela é muito natural, acontece no dia a dia de uma forma muito natural e fluida. E é bacana, assim, de ver o quanto essa proximidade e esse relacionamento próximo que a gente tem, ele traduz também em encontros, né? Quando vem a comportamentos também ao nosso encontro. Um exemplo, eu não preciso pedir para dele abrir a janela da minha sala, limpar o meu difusor, regar as plantas, porque é algo que ela faz sem eu pedir, porque é algo genuíno. Então, acho que é essa conexão que a gente constrói no dia a dia, esse relacionamento, esse cuidado, esse respeito que a gente tem com as pessoas, fazem com que também as pessoas reconhecem isso e entregam o melhor que elas têm de entregar. Então, essa proximidade da liderança é um dos nossos maiores valores que a gente tem hoje dentro da cooperativa, que é o respeito e o cuidado que nós temos com as pessoas. E a pesquisa mostrou isso, né, Cris? Mostrou. Porque hoje, indicadores, né, de pesquisa, a gente teve 94%, né, nesse indicador liderança. Por quê? Porque a gente tem uma liderança que ouve, né, que dá feedback, que está apoiando no desenvolvimento dessa equipe, né? Isso é muito importante, né? A gente fala que o papel de gestão de pessoas é muito importante, Julie, né? Mas a gente não faz nada sozinho, né? Eu preciso todo esse apoio dessa liderança, né, para ficar mais leve. Até a dona Ana, né, que é presidente do Cicobi Transcred, ela sempre teve de portas abertas. A gente pode ir a qualquer momento que ela está lá para nos ouvir, não importa quem for. Então, acho que foi algo que a gente construiu e que vem muito, né, da alta liderança e esse jeito da gente, né, estar próximo à equipe. Com certeza. Posso. Além disso, muitos outros atributos que podem ser levados em consideração também em relação a alguns cursos que a gente tem internos, mas alguns programas também. Nós temos um programa que a dona Ana também, já que tu tocou no nome dela, Cris, ela é o Café com a Presidente, então as pessoas elas se sentem parte disso, elas gostam pela proximidade, pelo fato da Presidente dedicar um tempo e elas estarem junto com ela. Faz total diferença no dia a dia, eu vindo de uma liderança mais próximo de uma agência, junto com as pessoas, né? O quanto isso faz diferença no dia a dia, o quanto as pessoas se sentem reconhecidas em terem esse elo de proximidade com a alta gestão. Cris, e o que essa certificação representa, né, hoje para nós aqui do Cicobi Transcred e como você traduz isso para a nossa equipe no dia a dia? Eu vejo que essa certificação ela é muito mais do que um resultado. Eu vou trazer uma analogia aqui para a gente, né, refletir um pouco sobre isso. Eu vejo que a certificação é como se fosse um exame médico. É um diagnóstico, que o que importa é os indicadores, onde mostra que a Transcred tem um ambiente saudável, onde a gente consegue construir uma cultura, né, com pessoas, com processos, com credibilidade, e que ela apresenta uma saúde plena, uma saúde muito sustentável ao longo dos anos que a gente construiu. E não foi da noite para o dia, eu acho que essa construção foi no decorrer do tempo, a gente foi construindo,
a gente foi fortalecendo ela com a liderança, com toda a equipe, pegar junto. O Fábio também, que está aqui com nós, né, há 8 anos, também sabe o quanto a gente construiu isso e o quanto é importante a gente estar próximo, né, equipe. A pesquisa falou isso, mas é algo que a gente sente no dia a dia, é muito natural. A gente vive, né, Cris? Vive isso de uma forma muito bacana, assim, eu fico muito feliz de a gente ter conquistado isso e ter isso na cultura. E é uma vitória, eu acho que o selo é uma vitória para todos, porque todos conseguem usufruir desse ambiente, conseguem tirar proveito, conseguem se sentir bem, acolhido, cuidados. E, consequentemente, esse indicador, que ele é tão importante e também ele traz um resultado também perante o mercado, através desse indicador muito relevante para a cooperativa. E fala de pessoas, fala de um atendimento humanizado, tanto interno quanto externo. Isso a gente vê também com os associados. Então, acho que a partir do momento que eu trato o colaborador de uma forma muito próxima, ele também vai tratar o associado. E o Fábio, acho que pode falar um pouquinho mais sobre isso, né, Fábio? Isso é natural, e não é algo que se faz, é das pessoas, porque isso já faz parte da cultura da cooperativa, faz parte das pessoas no dia a dia. Então eu vejo que essa forma de nós traduzirmos esse atendimento, essa proximidade com o nosso colaborador, mas principalmente também com o nosso associado, ele inicia dentro de casa. E aí esse trabalho, ele não é algo muito, digamos, forçado, não é algo que é imposto. Como vem já de uma cultura onde que se vem trabalhando ao longo do tempo, isso tornou algo cotidiano do nosso dia a dia, e isso torna o nosso dia cada vez melhor. Então as pessoas, elas têm cada vez mais orgulho de fazer parte e de continuar disseminando isso internamente na cooperativa. Então é algo nesse sentido. Sim. E, Fábio, você que lidera essa agência, né, aí em Erechim, e acompanha de perto o crescimento e o desenvolvimento, né, tanto dos estagiários quanto também da equipe, né? Como que você vê o impacto, assim, nas oportunidades internas, no engajamento, para você chegar nesse resultado aí com o teu time? É muito gratificante ver como o Cicobi Transcred, ele potencializa isso dentro do nosso dia a dia junto às equipes. Hoje, se eu não estou enganado, Fran, eu acho que é algo nesse sentido, 80% do nosso quadro, ele teve oportunidades internas, ou seja, o desenvolvimento ele ocorre internamente. Através do estágio, Fábio. Através do estágio e através de outras promoções também. Eu vou falar um pouquinho do estágio daqui um pouquinho, né? Mas eu acho que é um fator muito forte, muito marcante para trazer isso, porque as pessoas elas conseguem ter oportunidade interna e elas enxergam isso. E no momento que elas enxergam isso, elas têm esse sentimento assim de pertencimento. E é isso que a gente quer no dia a dia, que elas tenham esse sentimento de pertencimento, mas que esse sentimento seja algo bom, que faça bem para elas, que o dia a dia delas seja leve, seja bom de trabalhar, né? E é através dessas ações e da forma como se conduz que a gente traduz o dia a dia das nossas equipes, né, dentro de todas as agências. Hoje falando um pouquinho também do projeto, que eu sou muito suspeito a falar sobre o projeto do estágio. É algo que eu defendo e falo muito para a Fran, é algo que eu defendo trazendo uma realidade que às vezes ela é diferente do que é trabalhado dentro de algumas outras instituições. Nós olhamos com um carinho muito grande sobre isso e aí nós queremos formar esse profissional para que ele tenha a formação dele como profissional. É óbvio que a cooperativa e que nós, os associados, todo mundo vai estar usufruindo desse profissional, do desenvolvimento dele. Mas nós estamos pensando primeiramente na pessoa, desenvolver a pessoa, para que ela, no momento em que ela se desafia e ela vem fazer parte da nossa equipe, pode ser aquela pessoa que às vezes ela está iniciando no mercado de trabalho, mas também tem aqueles que se desafiam e vêm fazer parte, né, tem aquele sentimentozinho, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Então, aquele que quer vir trabalhar no mercado financeiro e ele se desafia, às vezes ele larga o trabalho dele lá onde ele já tem uma história, ele já tem, né, um prazo, um período que ele está trabalhando lá. E no momento que ele vem trabalhar conosco, ele se dedica para isso e nós nos dedicamos para formar ele. Porque uma das questões que nós levamos em consideração é ter um cuidado muito grande com esse profissional.
porque não é fácil a pessoa tomar uma decisão de fazer parte, de ela já estar estabilizada, de ela ter algo garantido, mas ela está em busca de se desafiar. Então, quando ele aceita vir fazer parte da cooperativa, nós também aceitamos em conjunto para que a gente trilhe com ele e desenvolva ele para formar esse profissional. E aí, é só no desenvolver, né, nas atividades, ele buscando, né, traduzindo isso no dia a dia, essa força de vontade, oportunidades nós temos, e é por isso que daí a gente tem essa formação interna hoje, que mais de 80%, como nós falamos antes, dos cargos, eles são de formação. E eu sou prova disso, né, Fábio? Eu ia usar você como exemplo agora, eu ia dizer, estamos do lado da nossa diretora, que também veio do estágio, então para nós é motivo de orgulho muito grande. É um programa que ele dá muito certo e a gente tem um aproveitamento muito bacana sobre isso, então sou suspeito a falar, mas eu acho que ele, além de ser a porta de entrada, ele dá um norte para que essas pessoas consigam se encontrar, porque eu, como vim do mercado de trabalho também, diferente do setor financeiro, muitas vezes nós idealizamos alguma coisa em relação a trabalhar em instituição financeira e aí isso nos permite que nós conseguimos ter um norte, se eu vou ser mais para a área de vendas, se eu vou ser mais administrativo, se eu quero me desempenhar em qual função e eu consigo direcionar da melhor forma nesse modelo. Com o estágio ele te possibilita, né? Ele dá oportunidades para a gente poder fazer isso. E o legal disso, Júlia, é que nós temos 24 cargos de gestão, né, que vieram desse estágio, né? 24? 24 Olha cargos. só. Uma é a Cris, né, que é a nossa diretora aí, que apoia, né, nossa apoiadora, né, Cris, do estágio, e isso nos orgulha muito, né, dar essas oportunidades internas, né, porque a gente entende também o mercado, né, lá fora, e a gente entende que as pessoas precisam de oportunidade, né, e isso a gente traçou, e isso a gente leva, e os gerentes também, né, compraram essa ideia, que isso também é muito importante, né, a gente ter isso na ponta, e desenvolve, e a equipe, né, só flui, né. E a gente entendeu, né, há muito tempo que existe uma carência de profissionais no mercado. Então, o caminho, talvez ele seja mais longo e até mais difícil às vezes, né, de você formar, desenvolver, porque é um investimento que você faz de longo prazo, até você conseguir do estágio até você se desenvolver para uma gestão. Mas a gente entendeu que é um caminho mais certo, porque a gente dá oportunidade para quem está interno, a gente valoriza quem está aí conosco no dia a dia, apostando, se desenvolvendo, acreditando no Cicobi Transcred. Então eu vejo assim que por a gente entender que existe também uma carência de mercado e porque a gente entende que a gente pode valorizar quem está dentro de casa, esse programa ele faz muito sentido e tem trazido resultados assim muito importantes assim para a cooperativa. Olha, Júlia, para compartilhar contigo, já que tu é anos na área de gestão de pessoas também, o quanto nós valorizamos esse profissional e a entrada dele, nós criamos até níveis dentro do próprio estágio para valorizar essa pessoa. Porque nem sempre nós vamos ter oportunidade logo para essa pessoa, que ela está desenvolvida, que ela está fazendo um ótimo trabalho, que ela, né, e aí nós conseguimos promovê-la e dizer para ela, olha, continue fazendo esse bom trabalho, continue acreditando na cooperativa, que a próxima ou uma futura vaga, algo nesse sentido, ela já é destinada para ti ou que tu tem muitas chances de estar assumindo. Então temos esse plano também que foi criado para valorizar esse profissional que ele acredita na cooperativa, ele vem, ele se desafia, ele faz um bom trabalho e aí nós valorizamos ele aí dentro do próprio estágio também. Quanto mais eu escuto vocês falarem, né, eu acho que só reforça a imagem que eu tive da Cicobi Transcred desde que eu comecei a trabalhar com vocês, né, faz mais de 3 anos já que estamos juntos, eu como parceira, como prestadora de serviço, que faço treinamentos, mentorias com vocês, mas desde o primeiro momento eu sempre entendi que vocês eram diferentes, né, e diferentes no bom sentido, né, por mais que eu tenha hoje uma área de atuação com mais de 7 sistemas cooperativos e tenho uma experiência de mais de 15 anos com o sistema cooperativo de crédito, vocês têm um posicionamento diferente. E esse fator que tu traz, Cris, realmente a partir do teu exemplo, né, que é um case de sucesso de fato, né, admirável, muito admirável, de que você iniciou como estagiário e foi crescendo, se desenvolvendo. Quando eu falo de gestão de carreira, né, para os profissionais, geralmente, tem um percentual
maior, claro, que é de cada indivíduo, né? De poder cuidar da sua carreira, fazer a manutenção disso, tomar decisões, investir no seu processo. Tem uma outra parte que muitas vezes fica, né, para o meio ambiente que a gente vive, para as escolas, para as famílias, Sim. mas também existe um percentual que é da empresa. Sim. E eu diria que vocês estão sim de parabéns, porque vocês têm feito 100% da parte que é de vocês, né? Então, quando eu escuto vocês falando sobre esse programa de estágio, eu vejo uma empresa que está preparada, que também conseguiu estruturar, né? Antigamente se falava muito de plano de carreira. Hoje em dia a gente não usa mais esta abordagem, porque a carreira é de cada um. Mas o trilho, os caminhos possíveis, vocês, enquanto empresa, estão oferecendo aos colaboradores. Então, quem entra na empresa, ou quem está de fora e olha, será que é uma empresa interessante para eu trabalhar? Se a pessoa disser que quer crescer, que quer se desenvolver, que quer ganhar mais, que quer construir seus sonhos, realizar seus sonhos, essa é a empresa certa. Então, é isso que eu enxergo quando eu vejo, né, no trabalho que vocês vêm realizando. E, além disso, também podendo trazer a questão da liderança. Vocês trouxeram o exemplo antes da presidente, né, que é a dona Ana, uma profissional também admirável, uma pessoa admirável, assim, que não tem como a gente se encantar com ela, não se encantar com ela desde que conhece, porque ela tem, de fato, essa proximidade com as pessoas, essa abertura, né, essa humildade para poder acolher, ouvir, né, então eu também admiro muito, e muito do que é da cultura hoje do Cicobi Transcred tem a ver com as pessoas que formaram essa cooperativa, né, então os sócios fundadores, como a gente diz, eles foram realmente forjando esse início, e junto com os executivos e as principais lideranças, tudo isso foi se construindo, né, e edificando ao longo desses anos. Legal. Julie, você que acompanha aí muitas empresas, né, nessa jornada, né? Hoje a nossa nota na GPTW foi 92%, né? E isso nos orgulha muito. E o que você destacaria assim como principal hoje para o Cicobi Transcred e nessa jornada de certificação e também dessa liderança, né? Como a gente manter e influenciar cada vez mais esse ambiente, assim, quando a gente fala em liderança? Uau! Já começar uma pesquisa, já mais que P90, eu diria, né? Vocês estão realmente de parabéns, porque é uma régua muito alta. Eles começam com a certificação a partir de 70, se eu não me engano. 70. Né? E aí, vocês já iniciaram com 92. Então, que responsabilidade depois em poder manter tudo isso e continuar fazendo com que essa chama fique acesa. Mas vou continuar trazendo o ponto que eu estava apresentando antes e falando que eu acredito e trabalho muito com a liderança, né? Então, as lideranças são fundamentais para a manutenção dessa cultura. Quando eu tenho uma equipe, como vocês apresentaram ali nos resultados, né? Uma equipe que tem orgulho de pertencer a essa cooperativa. E eu conheci muitos dos colaboradores que aqui fazem parte, né? Então, você vê no discurso, você vê na prática, quando tem um evento externo, o quanto as pessoas se engajam, quando tem uma feira, o quanto elas querem estar presentes, o quanto elas têm orgulho de vestir a camiseta, uniforme, dizer que fazem parte dessa cooperativa. Isso é maravilhoso. É como você fazer parte de uma família e honrar essa família, né? Dizer que você gosta desse ambiente. Então, esse orgulho não existe como alguém plantar isto. Isso vai sendo construído, esse sentimento de orgulho, ele vem de dentro para fora. Mas claro que nada é por acaso. Tudo que é feito e que vocês, enquanto empresa, né, seja a área de gente e cultura, né, a diretoria pensa, os líderes, para cada uma das pessoas, ele é pensado com um objetivo, nada é por acaso. Então vejo que esse forte espírito de pertencimento que tem nas pessoas é algo muito importante. E também a colaboração, né? Que o fato de dizermos que somos cooperativas, não podemos ser só da porta para fora, né? Então vocês exercitam sim esse papel da porta para dentro. Então essa colaboração, essa troca entre as agências que são os postos de atendimento, entre as pessoas internas, essas construções, isso fortalece muito. E eu diria que para que vocês possam continuar, né, com essa manutenção desse bom lugar para trabalhar, eu acredito que um dos pontos, entre tantos, né, é continuar fomentando esse desenvolvimento da liderança, né, esse olhar, esse cuidado com as pessoas. Por quê? Porque é muito fácil no dia a dia a gente se envolver com questões operacionais, né, com questões burocráticas, com uma agenda mais puxada de reuniões, processos, né? O mundo hoje em dia está cada vez mais acelerado e exige que os profissionais também, por vezes, se coloquem nesse tempos em movimento.
E se o líder não tiver uma pauta ou não tiver um espaço na sua agenda dedicado às pessoas, né, isso dificilmente vai acontecer. Então, eu diria que é continuar, né, investindo nas pessoas, capacitando, desenvolvendo, mas também tendo tempo de qualidade com essas pessoas que vocês já têm hoje internamente. Hoje a gente tem uma liderança bem ouvinte, né? Com uma escuta bem ativa, assim. E a gente fala em desenvolvimento nisso, né, Cris? Mas também a gente pode dizer que a gente tem uma escuta ativa para qualquer situação, né? A gente acolhe muito o nosso colaborador, né? A gente acolhe em qualquer momento, porque isso eu acho que é uma liderança inspiradora, né? Acho que esse colaborador precisa desse aconchego, precisa desse líder que olha para ele dessa maneira diferente, né? Que diferencia de alguma forma. Porque as pessoas trabalham, mas elas são um ser humano, né? Acima de tudo, elas têm uma vida pessoal ali. Então, eu acho que um dos diferenciais hoje nosso é isso, né? Esse acolhimento, Cris. É entender o momento de cada um também. Tem momentos que a pessoa ela tá vivendo a melhor fase da vida. E tem momentos que às vezes a fase é difícil. Então, a partir do momento que tu tá próximo à tua equipe, às pessoas, tu consegue identificar, dar o apoio necessário, dar o impulso necessário quando precisa. Então, acho que a liderança é isso, é a gente estar sempre conectado com as pessoas, para que a gente consiga realmente inspirar elas naquilo que elas precisam no momento certo. E aí é uma linha muito tênua, né? Porque muitas vezes a pessoa também tem que estar aberta, muitas vezes, né? A estar ouvindo, estar escutando, a estar vendo todas as possibilidades, esse mundo de possibilidades que hoje o Scoob Transcred proporciona. E eu vejo que nós, como líderes e gestores, nós temos um papel muito importante de mostrar para elas aonde a gente pode chegar, até onde elas podem chegar, e respeitando qual é a vontade delas também. Porque a gente sabe que muitas pessoas querem muito, às vezes, crescimento. Às vezes a pessoa ela quer fazer bem feito aquilo que cabe para ela naquele dia. E eu acho que eu valorizar todo esse processo, todo esse comportamento, eu consegui realmente mostrar para ela que aquilo que ela está fazendo, ela tem valor, porque ela coloca o seu melhor naquele dia. Eu vejo que isso é reconhecer. A gente tem um desafio enorme, assim, a gente está vindo com novas gerações aí também. A gente sabe que eles querem tudo para ontem. Eu não cheguei na diretoria da noite para o dia. Foi uma construção, sabe? De anos, desenvolvimento, de muita dedicação. Quantos anos, Cris? 21 anos agora. 21 anos. 21 anos. Claro que já faz alguns 8 anos que eu tô na diretoria, né? Mas, assim, foi uma construção até aí. E o Fábio também sabe, né? Até chegar o cargo de gerente de uma agência, o quanto a gente tem que se desenvolver, o quanto a gente também tem que se apresentar de uma forma diferente, evoluir. Se desafiar, Eu né? ia dizer, desafiar. nos desafiarmos, né? Isso. Estarmos dispostos a nos desafiar. E assim, esses dias eu estava pensando, muitas vezes eu pensei em desistir, porque eu acho que no decorrer da nossa carreira vai vir muitas fases difíceis. E na Transcred não foi diferente. Eu tive como profissional também fases muito difíceis. E foi nessas fases que eu aprendi muito, que eu evolui muito, que quando o prego machuca um pouquinho mais, né? Que a gente tem que sair da zona de conforto, que a gente avança muitas vezes. Então eu vejo assim que tudo isso faz parte. Agora, eu só consegui chegar nesse cargo e tá aqui ainda hoje porque eu não desisti. Então, eu acho que isso é um ponto, porque quando a gente desiste, a gente zera todas as possibilidades dali para frente, a partir, né, daquele cenário. Então, eu acho que a questão é não desistir, é acreditar realmente, porque eu sempre tive isso, que a Transcred era uma empresa boa, que ela podia me proporcionar coisas boas. E bastava também eu correr atrás. E eu construir isso junto. Então, eu acho que isso fez com que a gente conseguisse chegar até aqui, né? Acho que é muito bacana ver essa história aí.
E o Fábio sabe que mesmo de longe, né, Fábio, a gente tem uma conexão muito grande com os gerentes de agência, né? Então, tanto em Erechim, quanto Canoas, Viamão, né? Essa proximidade não é só porque a gente tem a nossa equipe aqui em Concórdia, né, ou em São Cristóvão, mas sim também, né, essa proximidade é fora, porque nós estamos aqui sempre juntos, né? Porque é uma cooperativa só, né, Fábio? Isso ocorre de forma natural. É como foi comentado antes. E vou pegar um gancho de algo que a Cris comentou. Quando a gente olha para as pessoas e a importância de nós olharmos para as pessoas, para elas se sentirem valorizadas, estarem bem no ambiente de trabalho. Claro, o ambiente ele provém o nosso sustento, é da onde nós idealizamos também vários objetivos e sonhos da nossa vida. Faz parte para várias coisas. A construção da nossa família, tudo depende do nosso trabalho também. Mas quando a gente tem um olhar para identificar cada um da sua forma, porque eu sou de um jeito, de uma forma, a Júlia de outra, a Fran de outra, a Cris. E quando eu consigo identificar isso em cada pessoa e extrair o melhor dela, e não é nem extrair, mas conseguir potencializar e ajudar ela para que ela coloque para fora cada vez mais o melhor dela, isso faz total diferença. E eu acho que o olhar nosso ele é muito voltado para isso. Ele é voltado em todos os sentidos. Ele é voltado da alta direção para nós, ele é voltado nós para os colaboradores, dos colaboradores para nós também, como um todo. Porque é uma via de mão dupla, digamos. Porque quando eles apontam algumas coisas para nós evoluirmos, também é interessante isso, né? Não, é construtivo, é bacana, faz com que nós paramos um pouquinho e pensamos de que forma que a gente está seguindo e se é a melhor forma, e a gente Isso. faz muito, a gente se questiona, conversamos muito sobre isso em várias situações do nosso dia a dia. Em muitos momentos entramos em assuntos e a gente fala sobre isso. Será que é a melhor forma que nós estamos fazendo para continuar conduzindo? Será que essa forma de sermos diretos e abertos e transparentes é a melhor? Mas eu entendo que é a melhor, porque está dando certo e porque a gente está tendo sucesso nisso. Então, não tenho por que nós não continuarmos com isso ativo no nosso dia a dia, né? No nosso jeito de ser. Eu sempre digo que é o nosso jeito de ser, Cicobi Transcred, né? Então, isso faz total diferença, isso faz com que as pessoas tenham paixão. Eu participava de muitos treinamentos, muitas palestras, onde que alguns palestrantes falavam sobre quando chega no domingo e toca a musiquinha do Fantástico, será que eu vou ou não vou? E quando tu não tem nada disso, e que tu tem prazer de vir trabalhar e que tu tá só aguardando para que chegue a segunda-feira, para que tu possa contribuir cada vez mais no seu dia a dia e com as pessoas que ali estão, porque tu constrói em conjunto com eles. Nós passamos, às vezes, mais tempo com as pessoas do nosso trabalho do que com as pessoas da nossa casa ou em outros ambientes, porque dependendo de cada compromisso que as pessoas têm. Então, formar esse elo também de união e de proximidade, ele é fundamental para isso, para criar esse ambiente bom, onde que eu sempre falo que as pessoas trabalham leves, trabalhem mais tranquilas e que o dia a dia ele seja maravilhoso para cada um. Um ambiente de confiança, Isso né? aí. Que é onde a gente torce mesmo para a nossa equipe, que eles realizem os sonhos. Eu acho que é algo muito genuíno, assim. E a gente fala muito sobre isso, né? O quanto a gente torce, quando a gente quer dar oportunidade, quanto a gente quer realmente, sabe? Que eles realizem os sonhos. E eu acho que toda a nossa a direção que a gente dá, inclusive, né, quando a gente entrega um programa diferente, quando a gente coloca uma política nova aí, também de remuneração, é o cuidado, é o olhar que a gente tem aí, porque a gente quer entregar o melhor para eles. Às vezes é muito mais gratificante para nós quando isso acontece do que para eles em alguns momentos. E é uma construção, a gente percebe isso. É bem isso. Eu acho que foi muito uma construção, né, de uma cultura muito forte, né, porque a gente vê muito e vive isso. E quem vem e não vive isso não consegue permanecer. Porque é tão forte, né, que a pessoa acaba também não fazendo parte, né, isso também, hoje de manhã eu estava fazendo uma integração e trazendo um pouquinho para vocês, assim, desde a entrevista que a gente faz para o candidato, né? A gente tem todo um respeito, né? No ligar, no cuidar,
no retorno, né? Então, e quando faz parte da nossa equipe, então a gente tem toda uma jornada, né? De desenvolvimento, de cuidado, de feedbacks, né? E isso nos orgulha muito, né? De poder fazer parte e conseguir fazer isso numa empresa, né, Júlia? Porque também não é qualquer empresa, né, que tem essa linha aberta de feedback, que dá essa liberdade de eu chegar numa diretoria, de eu chegar numa presidência sem marcar horário, Júlia, hoje, né? Então a gente tem uma liberdade muito grande, assim. Fran, e deixa eu aproveitar e te perguntar também, né, como é que você se sente, assim, estando também, né, à frente dessa área e pensando em estratégias, né, trabalhando em parceria com a alta liderança, como é que é para ti receber esse selo também fazendo parte dessa empresa? Eu acho que o selo é um reconhecimento, né? Ele foi uma construção desses anos que a gente fez, né? A gestão de pessoas. Mas nada seria possível esse selo se a gente não tivesse uma equipe engajada, né? Isso acho que foi um orgulho maior, Júlia. O reconhecimento do selo e essa equipe engajada e comprometida. Porque como você falou, a gente tem uma equipe assim que desde qualquer ação que a gente faz, até de uma coleta de lixo, que a gente faz uma ação de sustentabilidade, essa equipe pega junto. Né? Então, isso que eu acho que o selo é só um selo, né? Mas isso é uma construção que foi construída nesse longo aí no longo dos anos da cooperativa, né? Começou lá pela dona Ana, veio pela Cris, veio pelo Paulo, né? Para os nossos diretores, o Sandro, o Marcelo, e os nossos gerentes aí que sempre apoiaram, o Fábio, enfim, todos eles, né? Foi uma construção. Que bom, parabéns. Obrigada. Com certeza, todos vocês estão de parabéns, né? Eu costumo também dizer de que a GPTW, ela não é uma vaidade, ela é um espelho. E como espelho, ela vai refletir, sim, de fato, como as pessoas se sentem, como as lideranças agem e o quanto, de fato, aquilo que vocês comunicam como propósito, como missão, como visão e valores se aplica no dia a dia. Então, se tudo isso estiver como uma engrenagem perfeita e fazendo sentido para as pessoas, for algo íntegro, as pessoas vão retornar e vão responder da maneira adequada como se espera, né? Por isso que vocês têm os resultados também que vocês colhem, né? Seja em resultado de associado, da cooperativa, de crescimento, de expansão. É um case de sucesso. Eu sou fã de vocês. Obrigada, Júlia. Que bom, a gente fica muito feliz por esse reconhecimento aí. Foi algo que a gente comemora muito e vamos comemorar ainda mais, né? Porque uma coisa que a gente não pode esquecer é de comemorar as conquistas. Muitas vezes a gente luta aí 1 ano, 2 anos, né? Para implementar, para criar uma cultura, um comportamento diferente. E aí, muitas vezes, a gente deixa passar. Não, a gente tem que lembrar que a gente tem que comemorar, que a gente tem que falar, porque foram muitas mãos que construíram, foi muito trabalho, foi muito dedicação aí para a gente conseguir construir toda essa cultura aí. Foi muito confiança, credibilidade, transparência também em todo o processo. Eu acho que é algo que vem, a gente tem esse reconhecimento também do associado, né, Fábio? Você que está ali na ponta aí com o associado, com a comunidade no dia a dia, a gente percebe o quanto isso também a gente vê o quanto o associado reconhece. E o quanto esse selo também ele vem para agregar para nós, para nos trazer mais presentes no mercado, como termos uma certificação, que todo mundo quer ter essa certificação. Qual a pessoa que não quer fazer parte de uma empresa que tem uma GPTW, né? Então, isso só reforça ainda mais o nosso dia a dia. E, Julie, tu falou uma coisa, né, do desafio de manter, né, essa nota aí. E a primeira coisa que a Fran, quando trouxe a nota, eu disse, Fran, o desafio vai ser nós manter essa nota. E é realmente, é algo que a gente já pensa e reflete muito sobre, pensa muito sobre isso. E eu vejo que o grande desafio é a gente manter essa cultura, né? A nota vai ser uma consequência dessa cultura aí, né? E eu vejo que o caminho mais certo da gente continuar construindo é a gente aproveitar a liderança e ter ela cada vez mais próxima da equipe. Os líderes precisam estar com a equipe, precisam estar ouvindo, precisam estar próximo. A gente precisa ter líderes que passam confiança. Uma vez eu estava numa palestra e o palestrante pediu para nós assim, pense uma pessoa que vocês confiam. E aí eu pensei, né? E depois ele disse, por que vocês confiam nessa pessoa? E aí a pessoa que eu pensei foi a minha mãe.
Por quê? Porque eu sei que ela sempre vai torcer por mim. Então, a liderança é isso, ela tem que torcer para o time, para a equipe, para aquela pessoa, ela tem que acreditar, né? E eu acho que isso representa muito, assim, os nossos líderes. A gente vê o quanto eles veem, o cuidado que eles têm, né, Fran? Né? Quando, isso aqui eu acho que não vai ficar legal para aquele colaborador e tudo mais. Então, assim, a preocupação, enquanto eles vêm, a gente fica muito feliz deles vir até nós e colocar também as dores, né, Fábio? Olha, essa decisão que vocês tomaram aí, talvez a nossa equipe não vai se encaixar. Vamos reavaliar? Né? Por que não? Vamos olhar para isso, vamos ver se a gente consegue fazer algo de diferente para aquele colaborador ou para aquela equipe. Que é o cuidado, né, É Cris? o cuidado, sabe? Então, assim, eu vejo que isso traduz no dia a dia que a gente realmente se importa com as pessoas. E realmente eu quero continuar essa proximidade e quero que a liderança continue, que ela fortaleça isso. E uma coisa também que a gente tem que sempre pensar, eu falo muito para a Fran, a gente conversa muito, o Fábio também, a gente troca muita ideia. Nem tudo que nos levou até aqui vai nos garantir para o futuro. É algo que a gente vai precisar evoluir, vai precisar mudar comportamento, vai precisar também promover mudanças, porque a gente vai estar em constante mudança e a gente tem que estar muito aberto a esses novos desafios, novas mudanças que estão por vir e olhar para isso não como algo ruim, como um risco, como um problema, mas como uma porta de oportunidades, como uma porta que a gente pode construir muitas habilidades, criar novos relacionamentos, né? Novos cargos vão surgir possivelmente e a gente também vai pensar com carinho sobre isso. Então, muita coisa nova vai vir e é isso que traz uma energia diferente. Eu sempre digo assim, coisas novas, esse momento que a gente está aqui traz uma energia diferente, traz uma conexão diferente e a gente está aberto ao novo. Porque estar aberto ao novo, às oportunidades, é deixar que a vida nos surpreenda de alguma maneira. Eu acho que isso é muito bacana e a gente tem que estar presente e temos que permitir e estar aberto a isso, né? Eu acho que estar de coração aberto aí para os desafios que estão por vir. Acredito que muito voltado também sobre essa questão que tu falou, Cris, vou trazer para ti mais um case, Júlia. A cooperativa, ela se preocupa tanto com o colaborador e também ouvir por parte dele que nós temos um programa interno para ouvir o colaborador. Sim. Né? Então, é trabalhado em conjunto com eles para que eles coloquem as ideias deles. E essas ideias, elas são construídas em conjunto com a diretoria, em conjunto com as equipes, para melhorar o dia a dia, para melhorar a percepção, porque nem sempre a percepção melhor, ela vai vir de nós, ela vem também da equipe. E um elo de ser dado, de ser impulsionado isso e fortificado cada vez mais é trazer eles mais próximos e para que eles cada vez mais contribuam isso. Então, hoje nós temos um programa que se chama Missão, né? E é algo que também dá muito orgulho para nós, porque as pessoas podem contribuir através disso, o que pode ser melhorado no meu dia a dia, o que pode ser feito de melhor na cooperativa. Qual a melhor forma de impactar o associado, entende? Trazer algo positivo. Eles trazem a visão deles, porque é como a Cris falou antes, nem sempre o nosso posicionamento, a nossa visão, ela vai ser sempre a correta, a gente vai ter que mudar. Então eles também nos trazem, essas ideias deles para que a gente forme em conjunto algo para ser cada vez melhor, para que todos se sintam melhores dentro da cooperativa. Muito bom. E eu gostei muito também do que vocês dois falaram, né? Pensando em como eu enxergo a cooperativa de fora, assim, trazendo um pouco dessa reflexão. Antes a Cris falou, né, que essa cooperativa foi construída a muitas mãos. E eu ainda acrescentaria, com base no que tu disse, com muitas mãos que caminham de mãos dadas. Porque eu vejo vocês muito próximos. Então, quando algo ou alguém pensou em algo diferente ou algo novo, mesmo um colaborador, ele rapidamente consegue fazer com que essa ideia nova chegue à alta liderança, à área de gestão, e isso pode ser olhado, visto, analisado com uma rapidez. O que dificulta, muitas vezes, em uma empresa muito maior, que tem muitos cargos, hierarquias, tamanhos, posições geográficas, que isso não chega nunca.
Então, de fato, acho que a velocidade com que vocês conseguem Sim. também se adaptar ao mercado, se reajustar, né? Eu poderia dizer que é como aquela pecinha do Twin Tab que fica no navio, né? Que um grande navio transatlântico, para fazer uma manobra, ele precisa dessa pecinha para conseguir fazer o seu manejo, né? E eu acho que vocês têm, a partir dessa analogia, então, que é o Twin Tab, é essa velocidade de manejo e adaptação por vocês caminharem e construírem com muitas mãos, de mãos dadas, eu diria assim. Mas Pelo é menos uma preocupação constante em a gente continuar Sim. fazendo isso, né, no nosso dia a dia. De que forma que nós vamos continuar dando sustentação a isso e trazer cada vez mais, para que as pessoas estejam mais próximas e elas tragam a sua visão também, né? Que bom, porque isso é importante. Essa preocupação, ela não termina nunca. Voltado para as pessoas, sempre voltado para as pessoas. Né? São Mas é a elas. liberdade, né, Fábio? Eu acho que a gente dá no dia a dia para as pessoas, né? Que elas se sentem acolhidas, né? E se sentem à vontade também para expor suas ideias, para pedir um feedback ou para fazer qualquer movimento dentro ali da cooperativa ou na própria carreira delas, né? Porque isso é bem importante a gente falar, né? Quando a gente fala em carreira, né? A gente faz movimento na própria carreira deles, eles têm essa liberdade com o gestor. Uhum. Então, não importa que eu estou na área da Cris, que eu não posso ir na área comercial, né? A Cris jamais vai barrar, né, esse progresso na minha carreira, né? Então, isso é muito importante. Uhum. E se sentem valorizados também. Sim. E a liderança é muito aberta a isso. Então, a gente vê que a gente consegue fazer movimentos laterais também, né? De setor para outro setor também. E a liderança, a gente conseguiu construir também essa maturidade da liderança, também está aberta a isso. Então, assim, eles entender que se para aquele colaborador é o melhor, então que a gente consiga fazer essa mudança, né? Esse movimento. Então, isso nem sempre foi assim, tá? Nem sempre. Mas a gente conseguiu, assim, construir. Hoje a gente tem várias mudanças que acontecem. Por quê? As pessoas entram, às vezes elas entram para uma área, mas elas têm a oportunidade de conhecer outras áreas, né? De se testarem, de criar novas habilidades também, se identificarem também dentro do perfil dela, dentro do que elas também se provocam o desenvolvimento. Isso faz com que elas olhem para outros cargos, outras carreiras, até mesmo outras áreas. E quanto é importante isso, porque eu vejo assim, como a gente realmente tem uma equipe que fica muitos anos conosco, isso é bom também. Porque ela vai criando novos conhecimentos, ela está numa área, daqui a pouco ela está em outra, ela está criando novas habilidades que complementam, não quiseram a que elas já conquistaram, mas complementam. Isso elas conseguem se apresentar naquela área de uma forma muito mais plena, muito mais profunda também, e contribuir no meio de uma forma muito mais presente também. Isso que tu fala, Cris, é bem importante, né? Porque o que eu observei também, assim, olhando de fora para o trabalho que é feito por vocês. As pessoas que ingressam na empresa, elas precisam ter valores compatíveis com o do Cicobi Transcred. Então, os meus valores, eles têm que ter um match com o de vocês. Por mais que eu seja contratada para uma determinada posição, se a cooperativa tiver outras oportunidades, assim como você fala, e o meu perfil não seja exatamente aquele perfil ideal, se eu tiver vontade, se eu tiver desejo de atingir um outro cargo, de mudar de área, eu vou ter oportunidade de poder me desenvolver e ir para esse outro cargo, para essa oportunidade. Por quê? Porque funções novas as pessoas podem aprender. E se elas quiserem, elas também podem se desenvolver no seu perfil, né? Não é algo simples e natural, mas se ela tiver vontade e fizer todo um esforço para isso, ela consegue. Agora, quando a pessoa não tem valores compatíveis, aí é mais difícil. Né? Então, por isso que eu observo que esse índice, um dos segredos de vocês é poder contratar também pessoas já com esse alinhamento, que isso favorece bastante, né? Favorece. E o Fábio tem acompanhado as entrevistas, né, Fábio? Na entrevista, a gente já consegue identificar, né? Porque a gente fala muito sobre comportamento, né, Júlia, sobre valores. Isso que é importante para nós, porque currículo, qualquer um tem um currículo bonito, né? Mas, assim, é esses valores e esses comportamentos familiares também, né? Que introduz ali o colaborador até para entrar no mercado de trabalho. Então, a gente conversa muito sobre isso. Acho que isso é muito importante também, trazer esses valores que condiz com os valores da cooperativa, né? É o respeito pela pessoa. É isso.
é o respeito pelo colaborador que vai vir fazer parte da cooperativa. Eu trago de novo agora, então, o programa de estágio, o quanto ele contribui para isso que tu comentou agora. Ali a gente consegue identificar, porque ele não vai trabalhar apenas em um setor em específico, nós conseguimos transitar com ele pelo administrativo, pelo negocial, pelo caixa, por vários setores. E eu, em conjunto com eles, podemos, e a área de RH, todo mundo, os gestores em si, trabalhar para que esse colaborador se identifique na melhor função para ele, aonde ele se encontra. Que é esse o nosso objetivo, é ele se encontrar dentro da cooperativa. Às vezes, tu trabalhar em alguma função que exige um pouco mais, ou que te desafia, mas que tu fica fora da tua zona de conforto, acaba sendo, eu digo, meio por vezes doído, meio... tu se sente desconfortável, e a gente tenta entender esse colaborador para que ele fique confortável na função, mas desafiar ele para ele cada vez se desenvolver mais, né? Mas que ele se encontre. Esse é o nosso objetivo, fazer ele se encontrar. E através do programa ali a gente consegue transitar ele nas diversos setores, e ele mesmo pode identificar e dizer, não, eu me identifico mais com o administrativo, não, eu vejo que eu quero na área da RH, eu quero trabalhar aqui nem a Júlia, a Fran, não, eu quero ser diretora administrativa, eu quero ocupar o lugar da Cris. A gente direciona ele para a melhor forma. Então, trazendo novamente para o programa de estágio, eu acho que isso traduz muito a nossa preocupação com o colaborador, para tentar É uma trazer pro dia a dia. estratégia muito importante que a cooperativa adotou como uma ferramenta de poder reter seus talentos, né, trabalhar a carreira e oportunizar esse ambiente, esse clima tão favorável que vocês estão sendo reconhecidos agora. E pessoas novas vão vir com perfis novos, com histórias diferentes das nossas. E nós como liderança, a gente vai ter que ter a habilidade de saber lidar com esses perfis que vão vir ainda, né, que vão se apresentar no mercado de trabalho, que já estão conosco. São várias gerações que eu vejo que a gente vai trabalhar também, e cada um carrega uma história. E eu respeitar essa história e entender ela no contexto onde o colaborador se apresenta é importante. Nós, como líderes, temos uma responsabilidade muito grande de conhecer a história de cada colaborador, para que a gente consiga construir junto com ele uma história ainda mais bonita, mais brilhante, e dentro daquilo que realmente faz sentido para ele. Cris, e agora, né, que a gente conquistou esse selo, o que vem aí pela frente? Como continuar evoluindo, né, hoje no Cicobi Transcred, mantendo esse reconhecimento vivo hoje na nossa rotina e no nosso dia a dia? Eu vejo que o caminho talvez seja o mais difícil, que seja essa liderança próxima, né, essa escuta ativa. Esse é um modelo de gestão, um modelo de liderança talvez mais difícil, mais trabalhoso, que hoje a gente teria talvez para escolher. Mas eu vejo que ele é o mais certo, o mais sustentável a médio e longo prazo. Porque eu vejo que estando próximo, ouvindo, né, a equipe, a gente vai conseguir chegar, entender as necessidades de cada um, porque são diferentes. Não dá para mais a gente conseguir criar algo que talvez vai atender todo mundo. Não vai. A gente tem que olhar as necessidades, às vezes, de cada um. Então, eu vejo que continuar e talvez esse patamar, isso é algo bem importante, a gente tem que continuar. É um modelo de gestão mais difícil, mas é o mais correto, no meu ponto de vista. Que bate-papo inspirador, né, Julie? Muito inspirador. Quantos insights, né, Fábio? Nossa, demais, demais. Eu acho que foi uma conversa bem legal, né? Foi legal. Uma conversa muito produtiva, que trouxe várias lembranças, né, desse desenvolvimento, dessa jornada aí da cooperativa, também nesses 25 anos, né, que a gente está hoje, né? Então, muito obrigada, Julie, muito obrigada pela tua presença, né? Você sabe o quanto você é importante também nessa trajetória, né, enquanto desenvolvedora de líderes, né, da nossa cooperativa. Obrigada também você, Fábio, né, por você também ser esse apoiador, né, e estar junto conosco nessa trajetória. E a você também, né, Cris, estar junto aí comigo, né, nessa área que eu falo que é uma área muito desafiadora, né? Essa área de gente e cultura, né?
Então, a gente leva todos os dias esse amor, né? Porque tem que amar muito essa área, né? Porque a gente lida com as pessoas, né? Que é o bem mais precioso hoje de uma empresa, que é as pessoas, né? E obrigada por essa equipe, né? Por a gente que a gente conquistou esse selo, foi por essa garra, por esse comprometimento, por essa energia da nossa equipe, né? Então, agradecemos também, né, Cris, os nossos colaboradores, né? Fábio aí de Erechim, do Rio Grande do Com Sul certeza. também, né? Foi um papo bem inspirador. Muito obrigada. Que bom. Muito obrigada, Fran, né? Obrigado à cooperativa, Cris, pelo convite, Fábio. Foi uma honra estar aqui com vocês. Eu realmente me sinto, assim, muito honrada, né? Por ter recebido esse convite de estar aqui com vocês nesse primeiro podcast da cooperativa, que seja o primeiro de muitos. E eu desejo que vocês possam, né, continuar tendo muita inspiração e sabedoria para tomar as melhores decisões que virão pela frente, né? Seja para poder administrar os novos talentos que estão chegando, para tomar as boas decisões diante dos conflitos, dos cenários que mudam a todo momento. Então, esse é o meu desejo, sabedoria para vocês e inspiração. Muito obrigada. Obrigado, Fran. Obrigado, Julie. Absorvo todo esse desejo teu aí. Obrigado, Cris. Para mim, uma oportunidade enorme ter feito parte disso. É um assunto de extrema relevância, eu acho que é de extrema importância que nós nos importamos. Então, para mim, foi fácil vir falar sobre isso. É algo que a gente pratica no dia a dia mesmo. Então, é algo natural. Quando é algo natural que a gente faz porque a gente gosta e porque a gente quer manter, então, bem tranquilo para vir falar. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Eu sou muito grata por esse momento, assim, com pessoas tão especiais para mim como vocês. Eu agradeço a Deus primeiro ter colocado pessoas tão importantes na minha vida, que me apoiam, que estão comigo, que torcem muito por mim, sabe? Então, a equipe, a gente vê o quanto eles torcem também por nós como liderança, como pessoa também, se preocupam com a gente. E eu sou muito grata mesmo por esse momento. Obrigada por vocês terem aceitado esse convite, tá? Foi muito bacana, sim, ter vocês aqui nessa tarde, né, Fran? Com muito certeza. bom. Estamos muito felizes. Obrigada.